Oi, tudo bem? Nesse vídeo de hoje eu vou responder algumas perguntas que vocês me fizeram relacionadas ao budismo e a outros caminhos religiosos. Este mês estamos falando sobre espiritualidade no canal e eu pedi para vocês me mandarem algumas perguntas e vocês me mandaram muitas perguntas muito bacanas. Agradeço, muito obrigada. E aí eu tô respondendo em uma série de vídeos aqui aos pouquinhos, em diferentes dias, pra gente poder trocar uma ideia. Eu recebi algumas perguntas mais ou menos assim, ó. A Amanda PMZ me perguntou: Thaís, você já buscou outras formas de espiritualidade? Qual é a importância disso na sua vida? Amanda, sim, eu já busquei outras formas de espiritualidade. Eu já falei um pouquinho sobre um outro vídeo que eu gravei aqui um tempinho atrás, falando sobre minha chegada até o budismo, né? Vou deixar linkado em algum lugar aqui. Mas sim, já busquei várias. Eu vou falar pra você assim, acho que eu vou tentar fazer um compilado de outros caminhos religiosos que eu já busquei antes de chegar no budismo. Catolicismo, acho que no Brasil é muito difícil você crescer numa família que não seja católica. Espiritismo, a minha avó era espírita kardecista, o meu pai também, todos têm um histórico aí de mediunidade na família. Eles tentaram me levar, eu gostei, assim, mas nunca me dediquei a isso. Minha mãe gosta do paganismo, ela se identifica muito com essa parte, assim. Não tenho nenhum evangélico na minha família, mas eu tenho vários amigos que são evangélicos e eu já fui a diversos cultos com eles, assim. Eu tenho uma amiga que frequenta centro de Umbanda, então conheço um pouquinho, porque ela fala bastante. O casamento dela foi lá, foi lindo, então eu conheci um pouquinho. Ela me fala muita coisa, então a gente troca muita ideia sobre isso. Candomblé, que aliás foi uma pergunta que a Fenalidia.18 me perguntou se eu já fui em algum centro de candomblé ou algo assim. Eu nunca cheguei a ir num centro de candomblé, mas na adolescência eu tinha um namoradinho que a mãe dele frequentava, e então a gente conversava muito na época sobre isso, que ele tava numa fase do tipo, não sei se eu vou, se eu fico, né, com relação a isso. Então ele me falava muito sobre as práticas e a rotina, a vivência deles, assim. Teve uma época que eu me interessei pelo judaísmo, até cheguei a considerar me converter, porque o judaísmo é das religiões mais antigas da humanidade, e eu me interessei numa época sobre isso. Eu realmente pesquisava bastante, assim, a ponto de chegar a pesquisar como que se convertia e tudo mais. Nunca fui pro lado, por exemplo, de alguma religião muçulmana, isso realmente eu nunca tive nenhum contato mais de perto, assim. E existem outras religiões orientais que eu acabei conhecendo, assim, também muito por cima, tipo Hare Krishna, Shintoísmo, hinduísmo, mas nunca fui a nenhum tipo de atividade dessas religiões. Daí acabei chegando no budismo. Durante a adolescência até o começo da minha vida adulta, eu me dediquei bastante aos estudos de paganismo, esoterismo, Wicca, bruxaria, druidismo. Pesquisei muito, assim, sobre as vertentes politeístas da Grécia, do Egito Antigo. Sempre foram assuntos que me fascinaram. Nessa época eu adorava, eu frequentava eventos, fazia cursos, adorava muito mesmo. Mas não foi uma coisa, foi uma coisa que passou, sei lá, vivi, não tô falando que é certo ou errado, vivi, mas assim, fui pra outro caminho depois. Mas sempre fui uma pessoa muito afim de espiritualidade, sabe? Sempre gostei muito. Hoje, quando eu paro pra pensar, eu acho que eu me encontrei no budismo porque o budismo, ele tem uma pegada diferente das outras religiões, pelo menos a nova tradição Kadampa, que foi a que eu me identifiquei e me dediquei mais. Uma das perguntas que vocês mais me fizeram foi a respeito de ser ateia e ser budista, então eu vou responder isso num próximo vídeo, porque dá um pouquinho de pano pra manga esse assunto, né? A Fly Baby Jack perguntou: Thaís, percebe-se que você ama ler. Você já leu a Bíblia ou alguns livros contidos nela? Já li a Bíblia várias vezes. Um tempo atrás que eu era mais rebelde, assim, eu cheguei até a doar as Bíblias que eu tinha em casa, porque eu não tava lendo. E daí no ano passado eu fiquei com vontade de comprar pra referência mesmo. Às vezes dá vontade de ler uma coisa ou outra, mas eu vejo, assim, os livros religiosos essencialmente como livros históricos e com histórias inspiracionais. Eu não vejo, assim, no sentido de crença, realmente. A Crescer Pra Quê deixou um post assim: Thaís, que tema sensacional. Eu tenho sentido muita necessidade de aumentar os meus estudos sobre espiritualidade. Gosto da filosofia da bruxaria natural e o Wicca, mas é necessário muito estudo e isso é uma coisa que tenho deixado de lado ultimamente na minha vida. Acredito que vai me ajudar a dar um up nessa área. Gratidão. Obrigada por deixar esse comentário. O que eu posso te dizer? Bruxaria natural é um pouco eufemismo, porque a bruxaria, ela é voltada pra magia natural. Então, quando assim, bruxaria natural sempre me pareceu muito redundante, sabe? A Wicca já um pouquinho diferente disso, é um caminho iniciático que pegou, assim, muitos preceitos de bruxaria tradicional junto com alguns conceitos maçônicos, e aí é bem legal, assim, tem muito se fala de Wicca no Brasil, sabe? Por fim, assim, eu conheci muita gente, então é legal você acompanhar pessoas que têm uma linhagem mais conhecida, mais comprovada, que dê pra você ir atrás do que essas pessoas estão falando.
falando, porque eu já vi muita coisa acontecer nesse mundo aqui no Brasil. A Jéssica Colodel perguntou: Oi, Thaís, e sobre a monja Coen? O que você acha das palestras? Já foi? Qual é a diferença do Zen para o que você pratica? Beijo. Então, Jéssica, assim, a monja Coen é outra linha do budismo, é o Zen budismo. Então, tem muitas diferenças com relação ao que eu pratico. Não seria possível falar sobre todas elas em um único vídeo. Assim, são caminhos diferentes. Então, assim, tudo é budismo, mas são caminhos, formas de fazer diferentes. Basicamente isso. Eu gosto do trabalho da monja Coen, gosto de ver vídeos dela, eu tenho alguns livros dela, mas eu confesso que eu fiquei com um pé atrás depois que eu li a biografia da Rita Lee. Quem leu sabe do que eu tô falando e sabe a referência que tem lá. Por fim, a Simone me perguntou: Oi, Thaís, tudo bem? Não sei se enquadra em espiritualidade, mas gostaria de saber se você é adepta do mindfulness. Abraço e obrigada pelo trabalho incrível sempre. Obrigada a você, Simone, pela pergunta. Sim, o mindfulness, na verdade, é o termo da moda aí pra coisa de mente presente, de você exercitar, estar presente, e é isso que a meditação faz, é isso que o budismo proporciona. Então, sim, sou adepta, não gosto de ficar usando muito esse termo, acho que são alguns termos que acabaram entrando na moda, assim, podemos dizer dessa maneira. Pegam todo um conhecimento, um entendimento e condensam em uma única palavra, sabe? Então, assim, acho que dá pra usar esse termo, eu posso dizer que eu pratico, mas é isso, faz parte, o budismo exerce isso o tempo todo. Pessoal, é isso então que eu queria falar sobre outros caminhos religiosos. Até daqui a pouco.